Então, estamos voltando com a live da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal e entorno e vamos chamar a Vilma Reis, nossa convidada desta noite, né? Nossa super pré-candidata à Prefeitura de Salvador, né? E chegando aqui, Vilma. Chegou, Vilma? Tá com a gente? E agora, mana? Olá, olá, Agora sim. Bel. Agora Agora? sim. Agora é com a gente. Ok. Agora te escutamos perfeitamente. Fala aí que eu já falei é muito. Saúde aqui as mulheres negras do Distrito Federal em torno da Bahia do Brasil, porque a Vilma Reis é do Brasil. Salve, salve, Bel. Salve, salve todas as companheiras aí da Frente de Mulheres Negras do DF em torno. Salve, salve toda a militância, todas as companheiras e companheiros, todas, todos e todes. Né? Nós chegamos aqui para fazer essa conversa sobre essa batalha que nós estamos. Está vendo o cartaz lá atrás? Esse cartaz negras. E nós estamos aqui exatamente nesse desafio que é da pandemia, do Covid-19 e todas as questões que nos atravessam nesse momento. Esse é um momento histórico para nós, porque nós estamos em ações muito concretas, que é de encontrar, por exemplo, meios para garantir garantir as salas de comunicação, exatamente para a gente ter as condições mesmo, né, Bel, para a Sim. comunicação. Eu me vi hoje, junto com várias companheiras, pela primeira vez, né, todo mundo conectado em conseguir recursos para a comunicação. Eu fiquei muito feliz, né, Olha. em fazer salas remotas para pessoas que estão muito longe, né? E também para a gente conseguir transporte, essa coisa toda, mas é a primeira vez que a gente vê a comunicação também no topo, na hora de preencher as questões para os projetos. E isso é algo muito importante, muito fundamental. Olá, Bel. Olá, Vilma. Muito obrigada. Aqui saudar as frentes a Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal, que estão já conectadas conosco. Já temos 19 pessoas aqui com a gente. Saudar a Mariana Andrade, a Cecília Lulli, a Mali Garcia, a Jacira Silva, a Lídia Garcia, a Adelina Alves, a Úrsula Teixeira, né, que é da Bahia, a Margarete Rose. Enfim, estamos aqui. Aninha Celina também entrou, que maravilha. Então, estamos, né, nessa nossa live da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal, fazendo a ponte com a Bahia, né, Vilma? E queremos te ouvir sobre Covid-19, queremos te ouvir sobre gestão pública, tu que és uma pré-candidata à Prefeitura de Salvador, que é a cidade mais negra do Brasil, e queremos te ouvir falar sobre enfrentamento do racismo e do sexismo, porque está tudo vinculado. Há anos atrás, com a epidemia do vírus Zika, né, a questão racial ela veio à tona absolutamente conjugada. Né? A dengue, né? Jurema Werneck diz aí, há 30 anos nós convivemos com a dengue, né? E a questão central é o saneamento, né? O racismo ambiental. E agora a gente está diante de uma pandemia. Os dados nos Estados Unidos revelam, né, o quanto que a pandemia se dirige aos corpos negros. Né? Temos levante em Chicago, levante em Lusiânia. E para nossa, né, constatação, porque a gente já sabia que isso iria acontecer no Brasil, vimos aí dados do Ministério da Saúde dizendo que a pandemia chega de forma mais perversa e fatal nos corpos negros. Então a gente queria te escutar um pouco, né, tu como uma pré-candidata, né, à prefeitura, qual é a responsabilidade da gestão pública com relação à saúde do povo negro? Olha, Bel, primeiro eu quero agradecer por esse convite,
da Frente de Mulheres Negras do DF. Eu quero agradecer a todas as companheiras que estão conectadas para esse debate. Ontem eu vi a companheira Renata Souza e Flávia Oliveira, né, fazendo um debate importante, e elas levantavam algumas questões que, para a gente, elas são muito importantes nesse momento, mas que questões que com muita força. Ontem Flávia Oliveira retomou o debate, que é da precarização de décadas em nossas vidas, né? No nosso caso, a precarização secular, né? E essa precarização secular em nossas vidas, elas estão mostrando as vísceras neste momento, né? Eu acho importante a gente começar essa nossa conversa destacando que as vísceras do abandono de nossos bairros negros, o abandono de nossos povos tradicionais, o abandono das favelas, dos morros, das vielas, das quebradas, né? Como diz nosso irmão Gog aí também, né? Salve, Gog! Salve, Gog! E é importante a gente observar esse aspecto da precarização, porque esse aspecto tem a ver com uma forma das elites fazer política e cuidar da gestão pública no Brasil, um país de maioria negra, né? E uma coisa que a gente tem dito muito nesses dias aqui na Bahia, e eu tenho visto também que esse debate ele se encontra com vários outros e outras companheiras que têm feito o debate Brasil afora, é que os gestores públicos, eles pensam que eles fazem a gestão para um pequeno nicho da sociedade e que agora eles têm que resolver a questão. Olha, mas o que a gente tem a ver com as situações em que vocês têm de moradia? Sim, eles têm. Eles têm a ver com a situação. Nós não temos como, muitas vezes, cumprir o isolamento quando 8 pessoas moram em um vão, moram em 2 vãos, moram em 3 vãos. Né? Está muito preocupada, Ruth, que foi também sua companheira, né, de trabalho na SPM, no Ministério. Eu vi a Eleonora destacando a questão da violência contra as mulheres no contexto do Covid-19, e ela destacou a questão da violência contra as mulheres mais velhas, né? E que essa é uma questão, a questão da violência contra as mulheres idosas, e quantas vulnerabilizações nos atravessam neste momento. E a gente está chamando para isso porque, obviamente, nós temos uma pauta. Nós aqui em Salvador organizamos o Comitê Comunitário da Covid-19 nos bairros populares. A gente está tentando juntar várias outras iniciativas. Estou vendo aí Jaqueline Cardoso, que é do bairro de Águas Claras. Estou vendo várias pessoas de outros bairros. Tem gente de São Paulo, a Úrsula de São Paulo, tem as mulheres eu estou vendo do Paraná, Gisele Costa, né, que é da região do Engenho Velho da Federação, lá onde há uma concentração muito grande de muitos terreiros. Tem Neide Rafael, só um pouquinho, deixa eu falar também do meu povo aqui. Tem Neide Rafael, tem Líria, tem Lídia Garcia, tem Rosimar Santos, tem a Ângela Rosa, tá demais. Pública, que está aí também, né, na mira. Por que eu trouxe esse debate da precarização? Porque a situação em que nós estamos nos debatendo nesse momento, com a falta de infraestrutura, com o esgoto a céu aberto, com a precarização na moradia, do não direito à moradia, né? Esse não cumprimento do artigo 6º da Constituição. Isso tudo, nesse momento, bate muito forte. Nesse momento, tem 3 pilares aqui que a gente está destacando com muita força. Salve, porque Cobre. Eles... Salve Terreiro do Cobre com a gente. Salve Terreiro do Cobre, que maravilha.
É importante a gente dizer o seguinte, a gente tá gritando por a ampla testagem da população, por vacinação, né? A vacinação ampla e restrita para um grupo mais amplo que nós tivermos, a garantia de que a água não seja fechada em nenhum dos bairros onde está a nossa população. E por que a gente está falando dessa questão de ampla testagem, vacinação, tanto para os grupos que são identificados imediatamente como os mais vulnerabilizados, que são as pessoas idosas e nossas guerreiras e guerreiros que estão na frente de batalha no trabalho da saúde, né? Mas também a gente falando de que na população, quando a gente chama para ampla testagem, é porque nós entendemos quais são os grupos que estão mais ameaçados e que não têm condição de cumprir isolamento da forma como precisa para conter a pandemia, né? E essas pessoas, é importante que elas não sejam culpabilizadas por não, né, diante de uma situação. A outra é os mandatários do país, especialmente o governo federal. Zezé Menezes, da Marcha de Mulheres Negras de São Paulo, acabou de entrar aí no nosso debate também. Tem Margarete Rose, da Frente de Mulheres Negras, tem a Filha da Terra e da Água do Rio de Janeiro, tem a Sharon Negras aqui com a gente. Estamos bombando, Vilma Reis? Estamos lá. E por que a gente está chamando tanto atenção, né? Nós não entendemos como nossos irmãos, a gente buscando que haja uma atenção imediata para a população em situação de rua. E, Bel, no caso das mulheres ambulantes, no caso das baianas, falando de um amplo grupo, no Brasil inteiro. No caso das baianas de Acarajé, é um caso que é muito direto em relação a Salvador, em relação à Bahia. A gente está falando de um grupo aí de 8 mil mulheres, mas que cada uma delas dá trabalho e cria trabalho para pelo menos mais 5 ou 10 pessoas. Então, quando você fala em 8 mil mulheres, você está falando em 80 mil pessoas, né? Então, para a gente, e que é um grupo que depois vai dar desdobramento para outras questões. A questão da vacinação, que a gente está chamando a atenção, portanto, ampla testagem, vacinação em todas as unidades básicas de saúde, liberar o mais amplo possível a questão da renda básica, e a gente está chamando a atenção, Bel, para uma outra questão. Dudu Ribeiro, que é da Iniciativa Negra por uma Nova Política de Droga, acabou de entrar aí, e ele bem sabe, né, o quanto que é importante essa discussão, que é, passada a pandemia, essas políticas emergenciais que nós estamos lutando para elas acontecerem agora, elas precisam continuar por mais um bom período para a gente sair do buraco que nós estamos, né? Isso para a gente, Suplicy, né, falava da renda básica, falava, nossa, como é que o Brasil vai viabilizar isso? O Brasil está tendo agora que descobrir das formas mais difíceis como viabilizar essa questão da renda básica. E é preciso. A IBGI Festas falando disso, ela dizendo que ela é microempresária sem capital de giro e está esperando o auxílio em análise. Temos aqui também Jorge Otávio, filho da Rose, jovem negro de 18 anos, Juliana Cesar Nunes, Cogira, do Distrito Federal, Sindicato de Jornalistas do Distrito Federal também acompanhando a nossa live. Segue aí, Vilma, falando justamente das empresas, né? Povo negro empresário. Isso. Tem uma outra questão que muitas lideranças no campo da esquerda levantaram hoje como uma hashtag, que é taxar as grandes fortunas. A gente não pode recuar desse debate,
né? Tem questões aí, uma conta rápida que o próprio Boulos e outras lideranças fizeram esses dias aqui, imediatamente nós teríamos 120 bilhões só em taxar as grandes fortunas no Brasil e que daria para cobrir uma boa parte dessa situação. Uma outra questão que Uma outra questão de precarização de nossas vidas, né, de um país em que nosso povo estava absolutamente largado. O que tem de cuidado com o nosso povo é exatamente a Frente de Mulheres Negras, foi a Marcha de Mulheres Negras, toda a mobilização que existe das organizações, porque uma das práticas que se tem em relação à maioria do país, uma das políticas é não fazer política. Uhum. O contexto do Covid-19 e o pós-Covid, esse aí não vai poder, essa prática colonialista, essa prática não vai poder ser retomada pelas elites. Porque o que o Mbembe está falando de política do vivo, né? O Mbembe camaronês trouxe agora, há poucos dias, um texto muito importante. Né? A luta pelo respirador, né? A luta pelo que a Kim Baby chamou para essa discussão de, né, meu respirador, minha vida, né? E cada um depende de um respirador. O dono do Santander morreu asfixiado em Portugal, e isso redefine muita coisa. O capitalismo central do mundo, posicionado nos Estados Unidos, no Japão, em outros centros capitalistas do mundo, eles têm chamado a atenção para uma questão que, para nós, parecia que era um debate que nunca ia surgir, que ali foi um esforço do companheiro Lula de chamar um debate no enfrentamento à pobreza dentro dos BRICS, e com a derrocada política dos processos democráticos no Brasil, parecia que esse debate nunca mais ia se colocar no mundo, de que China, Brasil, Rússia, África do Sul e Índia não teria mais um papel na geopolítica internacional, né? Tanto Lula quanto Celso Amorim. Pois está aqui, companheiros, nós reposicionamos o debate, e esse debate, como nos disse Milton Santos, ele vem de baixo para cima. Esse debate vem da periferia para o centro. Vilma? Opa! A tua imagem desapareceu aqui, a tua voz também. Misericórdia, eu tô aqui voltou. Me vendo. Não, a gente não te vê, mas a gente está te ouvindo. Vamos manter essa amizade. Aqui não tem essa. Vamos falando do jeito que dá. Então, a gente está chamando a atenção para essa questão de que nós precisamos taxar as grandes... Oi? Coronavírus. Uhum. É importante a gente debater essa situação de precarização na vida das maiorias no Brasil, porque a gente tem um 1% que achava que era possível levar o barco sem levar em conta o debate de bem viver que nós, mulheres negras, colocamos no centro da política com a marcha de... A gente está aqui para dizer, não vai ser possível o Brasil continuar, como bem diz Zé Pacheco, sem pactuar uma agenda de uma convivência com o meio ambiente que leve em conta o pensamento das comunidades tradicionais, né? O Ailton Krenak já estava nos chamando a atenção para esse debate. Várias companheiras como Sônia Guajajara e Maria José Pacheco já nos chamaram para esse debate. E agora a pauta que a Marcha de Mulheres Negras botou sobre a mesa em novembro de 2015, essa pauta ela é retomada e ela é um dos caminhos para o Brasil se reposicionar na geopolítica mundial.
eu não tenho dúvidas nesse momento de que o que vai acontecer em relação quando a gente sabe que 73% dos que estão morrendo nos Estados Unidos são afro-americanos e latinos, toda a nossa preocupação, como bem levantou todas as companheiras da Marcha de Mulheres Negras, todas as companheiras da Coalizão Negra por Direitos, como a companheira Regina Dami, companheira Selma, de Olinda, todas essas companheiras que estão levantando esse debate. Uhum. Uma outra questão que a gente quer chamar a atenção e que precisa estar na ordem do dia, em que pese essa mínima contribuição e que é o nosso próprio dinheiro que está vindo com a renda básica, para que o salão de beleza no bairro não feche, ou se na hora que ele paralisou suas atividades agora, tem que ter as condições para abrir os cofres para criar uma linha aí com 1 bilhão para poder ajudar esses negócios, é fundamental que no repensar das cidades, eu sei o que é a realidade do eixo em Brasília e tem uma outra realidade no entorno de Brasília. Que está muito perverso. O que a gente vê é que os bancos, né, os grandes bancos privados já receberam a fatia mais robusta do bolo, né? E esse dinheiro que está sendo aí distribuído para a renda básica, né, para pequenos e médios negócios, para trabalhadores e trabalhadoras, que são 40 milhões de pessoas na economia informal no Brasil, né? Mulheres chefas de família que vão receber R$ 1.200, né, para poder sobreviver. A gente está vendo aí, aqui no Distrito Federal e em torno, a fome, né? Isso. De uma forma, o nosso povo negro totalmente desassistido. E nós, organizações de mulheres negras, articulações políticas do movimento negro, estamos tendo de fazer aquele trabalho lá de trás, né? Que é aquele trabalho, né, das irmandades negras, Vilma Reis, de colocar comida na mesa. E mais que tudo, nós temos outras fases aí que se abaterão nos bairros populares, nas periferias, nas favelas, que são os adoecimentos, a luta pelo tratamento, pelas medicações, pelas internações e os óbitos, né? Esses corpos negros que se empilharão, Vilma Reis, em razão dessa pandemia. Você nós que a gente conseguiu aqui, a gente fez muita incidência política na Bahia para que fosse garantida a alimentação para os estudantes da rede estadual. São 800 mil estudantes. E no último dia 9, o governador mandou o projeto de lei para a Assembleia Legislativa. A gente está muito feliz com essa medida, né? Bem, a nossa luta... Cortou um pouquinho. Sim. A gente levante a nossa luta para derrotar a emenda da morte, a PEC da morte, que é a PEC 95, que de forma criminosa congelou os investimentos para a saúde e educação durante 20 anos. Uhum. Eles não se aguentaram quando a presidente Dilma Rousseff garantiu pelo pré-sal que 75% de toda a nossa riqueza com pré-sal iria para ciência, tecnologia, para pesquisa e para investimento na educação. Sabe o que acontece, Bel? Eu sou uma mulher negra, que sou a primeira, com muita tristeza, a primeira pessoa negra da minha família que fui para a universidade. Uhum. E fui nesse contexto, né, quando eu entrei na graduação, ainda em 95, num grupo, nós entramos, nós éramos 5 negros e 5 negras, né? E o contexto da universidade que eu e você voltamos para dar aula, foi um contexto de uma sala de aula muito mais feliz.
muito mais Nossa, diversa, nossa, muito mais Brasil. E nossa. todos que ajudaram o golpe de 2016, eles queriam derrotar essa fotografia diversa e como professora, como socióloga, como uma pensadora brasileira, como uma cientista social brasileira, né? E que a gente não chega, né? Assim, fui dar uma voltinha na questão política partidária e na disputa política. Quando a gente se lança nesse desafio é porque nós sabemos qual é o custo do abandono do nosso povo, né? Nós sabemos, no lugar estratégico em que você está. A tua imagem não está aparecendo e o pessoal queria te ver aqui. Ok, eu estou aqui. Você está aí, a gente está te ouvindo Ok, perfeitamente. é que eu acho que quando acelera, alguma coisa acontece, viu? Tá dando para ver aí, Bel? Não, não estamos te vendo, infelizmente. Misericórdia. É o quê? Tem um hacker, tem o quê? Tem tu aqui pra gente te Eu quero ouvir. ver. Tu é Eu botei inspiradora de logo a todo imagem jeito, uma Ansan fala aí. política. Aqui, eu vou botar em Ansan aqui comigo para ver se vai. Vai? Ainda não, nega. Eita, Tá dizendo aqui imagem aqui. congelada de Vilma Reis. Eita, misericórdia. Hum. Oi, Bel. Oi. Não dá, viu? Oi. Mas estamos te ouvindo. Vamos seguindo o nosso baile. Fica Ok, melhor, Bel. estamos sustentando, diz a Então, Gisele. essa questão, hoje, a gente está batalhando para, no PAA, a gente está lutando para que no PAA entre mais R$ 1 bilhão para fortalecer o programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar. A gente está lutando para taxar as grandes fortunas. A gente está lutando para derrubar a PEC 95. Esse foi tá? Oi, Gisele, vou continuar assim a nossa conversa que tá boa, né? A gente está fazendo tudo isso porque nós entendemos que é fundamental a luta política que nós, as mulheres negras, os homens negros, as organizações negras, estão liderando nesse momento no país. A articulação de mulheres pescadoras, sob lideranças como Eliette Paraguaçu, essas mulheres lançaram um documento que, olha, Bel, eu vou mandar para você e gostaria que a Frente de Mulheres Negras do DF e as mulheres, todas as companheiras aí, Juliana, você, todas as companheiras da Congira e das articulações de mulheres negras na comunicação, que vocês possam, assim, realmente repercutir esse documento, certo? Eu E estou aí a gente chamando a está atenção. vendo, para além das pescadoras, né? Queria falar também das trabalhadoras domésticas, né, Vilma? A gente está vendo assim, o povo negro se mexendo rapidamente de todos os lados, por conta, né, da gente saber quem é que vai ser mais acometida pela pandemia no Brasil, né? A gente está vendo aí a situação, também tem aqui a companhia Coliga, Alô? falou também dos povos, a companheira da Coliga, que também falou sobre a situação dos povos indígenas. Nós estamos vendo que as populações, os grupos históricos desse país, que vivenciam o racismo, né, que vivenciam o sexismo, estão no olho do furacão dessa pandemia, né? E a gente viu aí uma articulação fabulosa das trabalhadoras domésticas, que fizeram campanha para a liberação, né, para a continuidade dos pagamentos, que fizeram aí todo um parecer, uma nota técnica, junto com o Ministério Público do Trabalho, né, para poder realmente apoiar as decisões de juízas e juízas do trabalho. E vimos aí toda uma movimentação, inclusive para chegar junto do Ministério da Economia, que precisa responder às trabalhadoras domésticas, que são 6 milhões de pessoas no Brasil, uma das forças mais grandiosas, né, de trabalhadoras deste país. Então, a gente está vendo aí uma movimentação muito intensa. E, por outro lado, as ameaças às terras
né, aos territórios quilombolas, aos territórios indígenas, né, garimpeiros, né, perpassando aí, transmitindo o vírus, né? A gente está vendo uma investida, né, Vilma Reis, Com diante da certeza. pandemia, aos direitos históricos dos povos negros, dos povos indígenas, a luta, a mobilização das favelas para viver, a consciência do povo, Vilma Reis, de saber o que é a saúde pública, o SUS, que é o que, no fim das contas, garante atendimento para todo mundo. Porque a gente tem visto aí nas entrevistas o tempo todo dizendo não há rede particular que vá dar conta dessa pandemia, é a saúde pública. Veja aí no Reino Unido, o Boris Johnson foi para onde? No sistema público de saúde. E nós vimos, de 2008 a 2018, um fechamento de mais de 20 mil vagas, né, de 20 mil leitos na saúde pública no Brasil. E a gente vê né, uma série de situações para tirar o dinheiro realmente dos serviços públicos, das empresas públicas, da educação pública, das universidades públicas. Nós precisamos do serviço público. E por isso que a gente queria conversar aqui contigo da gestão pública. Porque quando tu te apresenta, Vilma Reis, como uma candidata, uma mulher negra, forjada no movimento negro, no movimento de mulheres, a vitalidade das mulheres negras na política. Tá me ouvindo? E eu te ouvi Tô te ouvindo. Eu te ouvi em Salvador dizendo que depois da marcha, da grande marcha nacional das mulheres negras contra o racismo e a violência e pelo bem viver, tu não poderia ficar dentro de casa e tu tinha que reivindicar o espaço da política. Então a gente quer te ouvir também um pouco sobre esse espaço das mulheres negras na gestão pública. Perfeito. Alô? Estamos te ouvindo, Vilma. Oi, Bel. Eu quero dizer o seguinte, quando a gente vê e começa a nossa conversa aqui falando da precarização em que nosso povo se encontra, quando a gente observa, teve uma época aí que a gente ficava assim, nossa, não pode acontecer nada em relação à saúde, por exemplo, em Brasília, porque a gente sabia que a situação do nosso povo ia ser de tragédia absoluta, né? Uhum. Quando a gente olha que não vai ter respirador para nosso povo, quando a gente vê que não tem testagem diante de uma situação, de uma doença que é contagiosa, de um vírus que ele está aí, que passa 72 horas em algumas superfícies, que tem toda uma situação, a gente pergunta por que numa cidade como Salvador, com 3 milhões de habitantes, e a gente está lutando por uma cidade de direitos, mas a gente está lutando por um país de direitos. A gente está dizendo que a gestão pública precisa acontecer para nosso povo em todas as 5.660 cidades do Brasil. A gente está dizendo que nosso povo que mora em situações precárias, Sim. DF do entorno das chamadas cidades satélites. Essa é uma realidade que se espalha pelo país. Quando a gente está dizendo que não dá mais para uma elite política fazer a gestão das nossas cidades e governar para seu próprio grupo, e a gente viver numa cidade que, como se explica que Salvador não tenha sequer 50% de cobertura na saúde básica? Como se explica que numa cidade como Salvador, 49% das crianças vivem em defasagem idade série? Como a gente pode ter uma rede municipal de educação que boa parte dela já deveria estar sendo assumida a educação fundamental 2 pelo município e continua nas mãos do Estado e o município não se move nessa direção? E é um percentual acima de 60%. Né? Me diga o que é isso, se não um abandono, se não um descaso. Sim. Então, essas coisas, elas nos custam muito. Né? E é por isso que a gente sabe agora, a gente fez um projeto que se chama Programa para uma Cidade de Direitos.
a gente fez um documento cujas diretrizes a gente pensa que a gente precisa se pautar no planejamento e gestão participativa, levando em conta a dimensão metropolitana da cidade de Salvador e levando em consideração as ilhas. Ilha de Maré, Ilha dos Frades. E Sim. Quando a gente pensa na situação de Brasília, a gente pensa que não é possível pensar só o eixo. Tem que pensar uma cidade. Uma cidade. Está para lá da asa sul, da asa norte e do Eixão. Né? A gente tem Eixão e a gente tem Exu. Né? Laroie, que hoje é segunda-feira. E a gente pede a Go para fazer a comunicação, porque nós sabemos qual o efeito da gente pensar não mais em cidades repartidas pela desigualdade. E a gente tem Samambaia, né? A gente tem Ceilândia, a gente tem Paranoá, Itapuã, Varjão, né? Ontem estava lendo uma entrevista que a Cecília fez com a Lourdes dos Santos aqui do Paranoá, né? Então, a desassistência, né? O racismo, 300 mil pessoas em Samambaia, né? Uma cidade, nossa, 300 mil? 300 mil, viu? 300 mil, uma cidade então, que nos primeiros dias de janeiro teve 3 feminicídios em menos de 12 horas. Nossa, aqui na Bahia também, na cidade de Barreiras, 2 feminicídios no domingo de Páscoa, né? Olha. E sempre assim, né? As mulheres largadas à própria sorte. E os mecanismos de proteção, todos naquela situação que a gente sabe como é. Mas que é importante que a gente diga, se fica numa conversa assim, não, porque vai fazer políticas para proteger as mulheres, porque não só, né, dessas políticas, a gente acha que a política de prevenção e proteção, elas são muito mais efetivas, elas são necessárias, elas são urgentes. Se você cria um ambiente, se você cria um ambiente que enfrenta a cultura do estupro, né, e a cultura que é de agressão permanente às mulheres, isso tem uma efetividade, e isso para a gente é muito importante, Bel. E eu falava de cidades de direitos, porque para nós, nós sabemos que essa cultura da violência é que banaliza a nossa vida como mulheres e meninas, e banaliza a vida das nossas mulheres idosas, né? Sim. Essa cultura facilita o caminho do feminicídio. E foi na Marcha de Mulheres Negras que nós tivemos o triste quadro da pesquisa que rodou os 10 anos, desagregando por gênero e olhando, e foi ali que a gente viu que as mulheres negras, enquanto a violência recuou em 9% em relação à vida das mulheres brancas, a violência avançou em 54% em relação a nós, mulheres negras. E isso tem a ver com as políticas de descaso, com as políticas de morte, com as políticas do desdenhar, com as políticas que são necropolíticas, com as políticas que de você chegar num serviço público, precisa de 4 documentos, porque aqui é uma doença por cidadãos e burocracia. E a subnotificação, né? E a subnotificação, né? Que a gente está vendo agora. Mas também, assim, quando você chega num serviço, o serviço deveria te acolher para a questão de trabalho e renda, para a questão de educação, de saúde, de cultura, de assistência social. E o serviço burocratiza para não oferecer o serviço, Sim. que é para amortecer a busca pelos serviços. E isso nos bala e a faca chega na gente, nós já estamos mortas, né? Quando a bala e a faca chega, nós já estamos mortas, porque a burocracia, o descaso, a política necropolítica e as
políticas de morte já ceifou as nossas vidas. Então, quando a gente está dizendo que é preciso ter uma cidade que seja muito mais... essa aqui não. Obrigada, é a luz aqui. Quando a gente está dizendo que a gente precisa de uma cidade que seja realmente acolhedora para as mulheres, que a gente precisa de uma gestão pública que seja favorável às mulheres, principalmente numa cidade e no contexto de Brasil, em que hoje mais de 40% dos lares em cidades como Salvador chefiados por mulheres. No contexto de Salvador, desses 44%, 81% são mulheres negras. Então, como que as políticas ainda estão com um contexto universalista? A gente precisa ter políticas focadas em gênero, em raça, em territorialidade, né? Porque existem guerras de sentido que impõem a interdição de nossos corpos e de nossas existências. E isso, para a gente... agora embalou o negócio, né? Então é isso que a gente está chamando dessa nova estética política. E é por isso que a gente está dizendo, a resposta mais contundente que nós podemos dar ao Brasil, depois do brutal e covarde assassinato de Marielle Franco, é eleger mulheres negras e dizer prefeitas, vereadoras, governadoras, presidentas, porque o léxico, ele conta a favor de uma nova estética política. E essa nova estética política é com as mulheres negras. A gente quer que a nova ciência política no Brasil enxergue a revolução que nós carregamos nos olhos. Né? Nossa, fabulosa. Alguma coisa aí aconteceu que a imagem está parada, Bel. Eu estou vendo aqui em outra tela, só está indo o áudio. E eu não sei como foi isso, mas há de dar certo, né? Cadê? Melhorou aí? Então, por que a gente está falando em... nós pensamos aqui em 10 eixos programáticos para governar Salvador. E nós entendemos que se a esquerda brasileira, que é tão branca, que é constituída na sua linha de poder majoritariamente por homens brancos, né? Por homens brancos mais velhos e quase todos eles hoje constituídos e já ali assentados na classe média e na classe média alta. Se a gente não trata programaticamente de retomar projetos como o que Luiz Alberto apresentou no Congresso Nacional, da PEC das cadeiras negras, e eu gostaria que a gente, Bel, retomasse em outro momento um debate sobre a PEC das cadeiras negras, porque precisamos mexer na linha, porque um homem branco de esquerda no Brasil que é parlamentar, não tem limite para eles. Não. Eles têm o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto mandato. E quando cansa de ser parlamentar, ele é mandado para ir fazer até os 75 anos no Tribunal de Contas. Esse é o tamanho da vergonha que a gente está passando no Brasil. É esse tamanho da vergonha no campo. Não estou falando da direita. Eu estou falando do nosso campo. E que não se move 1 milímetro para ter mulheres negras na linha de poder. Né? E a gente está cansada de carregar as carreiras políticas dos nossos companheiros, homens brancos de esquerda, nas costas. Porque todos eles hoje que se acham os donos da situação, nós carregamos as cadeiras deles nas costas. É por isso que a gente, enquanto iniciativa da sociedade civil, estamos retomando o projeto da PEC das cadeiras negras no Congresso. Acabou chorar, ainda mais hoje que Moraes Moreira partiu, acabou chorar, né? É bom que a gente diga, acabou chorar. Né? Olha, já é coisa de Salvador, eu já não estou entendendo, não. Eu estou falando de Novos Baianos, eu estou falando de Moraes, dizendo,
Preta, preta, pretinha. Tá bom. Preta, preta, pretinha, né? Mas eu estou falando de Moraes porque o nome desse disco, ele diz muito sobre a necessidade de viradas políticas no Brasil. A gente quer que a ciência política feita no UPERJ, feita na USP, feita na Unicamp e na UNB, nós queremos que a ciência política olhe para essa revolução que nós carregamos nesse momento. Eu sou do Fórum Marielle, uma articulação, um ano depois do brutal assassinato de Marielle, que nós iríamos alterar a composição política de ocupação do poder político no país. E é isso que nós estamos fazendo, é essa a força do nosso debate e nós não vamos recuar. Eu sou da MAIN, Organização de Mulheres Negras. Nós temos como determinação o internacionalismo, uma postura anticapitalista, e nós acreditamos, salve Seymour e toda a juventude negra do Rio de Janeiro presente aqui no nosso debate. Com certeza, Keka, é a PEC das cadeiras negras que a gente lança como proposta nesse bate-papo aqui hoje com a Frente de Mulheres Negras do DF e do entorno. Porque as companheiras estão em Brasília, têm condição de cutucar o projeto, e a gente precisa criar regras formais no interior dos partidos. E se o país inteiro não vai... Salve, salve, Júlio das Pretas, também do Paraná, aqui participando da nossa live. Tá incrível. Nós somos, sim, Marielle Semente, e nós somos essa semente que se espalha pelo país inteiro. Depois da nossa ousadia em Salvador, nós já temos mais 92 pré-candidaturas de mulheres negras somente no contexto do Nordeste. Então, nossa, o que nós... solução. Essa mulherada aí é incrível. Com né? certeza. E a gente quer que os institutos de pesquisa, que todos eles botem essa pergunta. Eles não botam 230 perguntas para saber o que é que o povo brasileiro está fazendo e está pensando, como é que vai votar. A gente quer a PEC das cadeiras negras, porque a gente precisa criar um regramento institucional para saber como enfrentar o racismo no interior dos partidos. Não é possível o que nós temos. Vilma? Homem branco no comando. Não é possível. A gente faz isso porque quem dorme com os olhos dos outros não acorda na hora que quer. Ou a gente faz isso, ou a gente toma a dianteira. A noite não adormece nos olhos das mulheres negras, né? Conceição Evaristo. E a noite não adormece. Há mais, né? Há mais olhos do que sono. Lopes, minha comadre, né? Conceição Evaristo e Vera Lopes, do Caixa Preta, sempre recitando Conceição Evaristo. E essa ação política que nós estamos fazendo, eu quero voltar aqui à questão programática que você perguntou. A gente entende que para pautar uma cidade de direitos, você não faz isso sem pautar uma agenda de combate ao racismo institucional, ao genocídio da população negra e religiosa. Genocídio. Não é possível a gente governar uma cidade como Salvador, cujo nosso povo estava em abandono, está em abandono, né? E não é à toa agora o corre-corre para resolver qualquer coisa, porque você ia numa unidade para buscar um medicamento e você não conseguia, um medicamento simples, né? Você vai numa unidade para conseguir resolver uma música e simplesmente você não resolvia, porque a máquina não estava para nós. Então, é essa questão que se levantou agora no contexto da pandemia e que se levanta no Brasil inteiro. A situação absurda que está em Manaus tem a ver com uma cidade que era para a elite e uma cidade de abandono que era para nosso povo. Né? A situação que está de desespero nas periferias tem a ver com a ausência de políticas para as periferias. Né? A situação que nosso povo... É muito importante a situação que nosso povo
estava, né, em cada favela, em cada morro, em cada quebrada, de não ter acesso à saúde, de não ter políticas para a gente ter acesso a uma renda para começar os nossos empreendimentos. Quer dizer, no minuto, como bem você falou, Bel, no minuto esse país conseguiu 1 trilhão e 200 bilhões para entregar para os bancos, e os bancos não têm um mecanismo. Eles não têm um mecanismo. Eles seguraram o sistema financeiro e o sistema financeiro não, ainda está se batendo, né? Cheio de aspas aí, se batendo para conseguir soluções. Eu falei muito, mas o tempo está acabando. Queria que tu deixasse uma mensagem para a gente conseguir guardar essa live aí por 24 horas para o teu pessoal, para o nosso pessoal aqui poder assistir essa fala, poder te ouvir. Faça tuas considerações finais e a gente vai marcar uma outra conversa, hein? Porque é incrível. Então, eu acho que é importante que a gente bote na ordem do dia que o nosso organismo, a gente lembrando, eu quero lembrar de 2 ícones africanos. Quero lembrar de Winnie Mandela, sempre minha heroína. Sempre. E lembrar de Amilcar Cabral, também um dos meus que admiro muito. Queria dizer que é muito importante nesse momento que as companheiras que estão em outras frentes, é importante que os fundos de emergência, eles priorizem as organizações de mulheres negras, que priorize as iniciativas negras, indígenas, priorize as iniciativas das comunidades tradicionais nesse momento de emergência. Sim. Para que esses recursos eles cheguem imediatamente nas pessoas que precisam chegar. É importante que a gente lembre Amilcar Cabral e o Winnie Mandela para dizer: nossos aliados, nós não queremos vocês na nossa frente para, mais uma vez, achar que sabem tudo do que nós precisamos fazer. Nós queremos que vocês caminhem ao nosso lado e que, se possível, caminhem atrás, segurando a retaguarda, porque o que pode vir de muito pesado contra nós, a gente conta com vocês para segurar o rojão com a gente. Mas nós não vamos conseguir essa questão do socorro não chegar rápido. A gente quer agradecer à Frente de Mulheres Negras do DF, do entorno. Obrigada, Bel Clavelin. Obrigada, Josianes. Obrigada, Kátia. Obrigada, Graça. Obrigada a tantas companheiras. Nesse momento agora é garantir a renda básica o mais amplo possível e que o governo possibilite e a gente abra nossas organizações que for possível para baixar o aplicativo, credenciar principalmente quem não tem acesso ao mundo digital. É muito importante, é fundamental. A gente pede desculpa aí que travou a imagem, mas são as condições mesmo que é enfrentando. Tecnologia, internet. Mas a gente volta para falar de umas questões aí muito rápidas. Um abraço, Bel. Muito obrigada, minha querida. Achei. Isabel Clavelin, nossa potência na comunicação. Obrigada, gente, por estar conosco. E vamos continuar aqui nas redes sociais da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal em torno, porque vem muita coisa boa por aí. E esse aqui é o espaço das mulheres negras do DF, do entorno e do Brasil. Muito obrigada, Vilma. Uma boa noite.